Oi, gente, tudo bom? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando bastante? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Bom, a gente continua, né, com o nosso projetinho do Pre-ENEM, né? As aulas de história, a gente, a gente viu três blocos, né, de aula de história sobre o Brasil Republicano, né? A gente vai continuar com o Brasil Republicano até essa aula. E vocês sabem, né, é sempre bom trabalhar o contexto, a gente trabalha o contexto porque as coisas não acontecem do nada, né? Tem sempre um porquê, né? E tem sempre razões para as coisas acontecerem, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente com essa parte da Era Vargas. Normalmente o trabalho a Era Vargas ela se divide em três fases, né? Geralmente eu trabalho cada uma dessas fases num conjunto, mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, até para que a gente ganhe tempo, já que, né, nesse formato digital fica meio chato, aulas muito longas, né? Então minhas aulas duram normalmente 30 minutos, vou procurar encurtar um pouquinho, né, ficar uns 20, uns 15, porque talvez fique mais interessante para vocês, tá bom? Então note, ó, vamos trabalhar a Vargas assim. A Vargas ela vai se iniciar em 1930, como nós vimos na última aula, né? Por conta de um golpe de Estado que é dado lá, né, por parte das elites, né, parte das mesmas oligarquias que controlavam o Estado, né, elas ficam insatisfeitas com determinadas situações e vão se unir aos tenentes e ao ideário tenentista que nós estudamos aqui, né, oficiais de baixa patente, que não se sentem representados pelo poder oligárquico, vão começar a cobrar uma modernização nas estruturas do país, né? E vão começar a ter apoio das classes médias urbanas e da classe trabalhadora de um modo geral, que começa a crescer bastante, notadamente nos estados que tem um nível de industrialização maior. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos pegar de 1930 a 1937, ou seja, aí nós temos duas das três fases, né? O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, né, do golpe de 30, é um golpe, a tomada forçada do poder, né, até a promulgação da Constituição de 1934, e a segunda fase, que é o chamado governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, quando Vargas aperta novamente um botão de reset aí, interessado em se manter no poder, né? Quem já esteve comigo em sala de aula eu sempre peço a vocês para não estar fazendo um tipo de julgamento estilo Silvio Santos, né? Que de vez em quando ele fazia uns concursos aí, quem é o melhor isso, quem é o melhor aquilo. Ele fez um concurso uma vez, quem o brasileiro achava que era o melhor presidente. Isso é algo bastante relativo, gente. Getúlio, sim, foi um grande estadista, né? Foi um cara que organizou o funcionamento do Estado Nacional Brasileiro, criou um monte de coisas que nós temos aí, e infelizmente algumas estão sendo desmanchadas, como por exemplo o Ministério do Trabalho foi extinto, né? Em janeiro de 2019, né? Mas tem o outro lado de Getúlio que nós não podemos fechar os olhos, né? Getúlio, quando precisou, ele mandou prender, matar e matar. Prender, bater e matar, desculpem. Getúlio, quando achou que para se perpetuar no poder ele tinha que usar da brutalidade, ele usou sem pensar muito, né? Então, assim, dois pesos, duas medidas, né? Na história nós temos sempre que olhar as coisas com certo cuidado, né? Vendo que tudo tem dois lados, né? E a figura do Getúlio Vargas é uma dessas figuras que a gente tem que tomar muito esse cuidado. Sim, temos que reconhecer que ele vai reformar o funcionamento do Estado Nacional de uma forma extremamente importante para o desenvolvimento subsequente do país. Por outro lado, né, não podemos esquecer que ele agiu de modo ditatorial, pura e simplesmente com o objetivo de se manter no poder, notadamente a partir de 1937, que aí é o período que nós vamos estudar numa aula seguinte. Por quê? Porque eu quero estudar com vocês o Estado Novo de Getúlio, que é um estado ditatorial brutal, com forte culto à personalidade, né? E que vai se desenvolver justamente no momento onde a Europa vai começar a marchar em direção ao mais sanguinolento, brutal, desumano, enfim, né? Todo tipo de adjetivo ruim que você imaginar, conflito que a humanidade já se envolveu, que foi a Segunda Guerra Mundial. Existe uma proximidade ideológica bastante forte entre o fascismo europeu e o Estado Novo de Vargas, né? Então, por isso e pelas contradições que vão se criar quando o Brasil entra na guerra durante o Estado Novo, ao lado dos aliados, americanos, ingleses e soviéticos, principalmente, né? Mas no nosso caso, ao lado dos norte-americanos, para combater os nazistas e os italianos, os nazistas, desculpem, alemães e os fascistas italianos, né?
vai se criar aí uma contradição. Então, como este momento da história interna do Brasil, ele se liga muito fortemente ao que acontece externamente no mundo, sempre se liga, nada acontece à toa e isolado, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que esse terceiro momento da Era Vargas, que é o Estado Novo, ele se liga muito fortemente aos acontecimentos mundiais. Por isso eu separei como uma aula à parte, uma aula que nós vamos estudar juntos com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Para hoje, a gente vai olhar os dois primeiros momentos aqui do governo Vargas, né? Um período que vai de 30 a 37, está 45, né? Aqui em cima, como vocês estão vendo, porque eu considerei o período inteiro, mas hoje, na aula de hoje, vamos estudar até 1937. Né? Nós já vimos que a década de 20, o tenentismo surge, as classes urbanas, o Brasil começa a se urbanizar, elas começam a contestar um tipo de Estado que não atende aos interesses dessa classe, enfim, vão dar apoio junto com os setores das oligarquias brasileiras que estão descontentes com a forma como o Brasil é governado e com a dificuldade que certos grupos têm de chegar ao poder, eles vão apoiar Vargas, que vai dar o golpe em 1930, outubro de 1930, e vai chegar ao poder. Né? O primeiro momento, a primeira coisa que ele tem que saber, na verdade já disse, né? Esse período da história vai se dividir em três fases: o provisório de 30 a 34, o constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45, que é esse momento que nós vamos estudar depois. Né? E são momentos que têm características muito específicas e cada um marcado por eventos que são muito importantes, tanto para o momento quanto para todo o desenvolvimento subsequente da história e da sociedade brasileira. A gente começa com o governo provisório. Né? Quais são as características principais do governo provisório? Bom, eu separei 4 aqui, dentre as principais. Né? A primeira delas é a criação do sistema de interventorias. O que é que Vargas fez quando ele chegou ao poder? Bom, ele vai tomar o poder alegando que tem um grupo oligárquico que não permite que ninguém que pense diferente dele chegue ao poder. Né? E tem todo um apoio por trás disso. O Vargas tem um apoio por trás disso. Então, qual é a lógica dele? Né? Lembrando também, né, palavrinha importante que está aqui, ó, o coronelismo que eu expliquei para vocês na última aula, né, que era uma espécie de poder decrescente, né, o presidente e os governadores cedem poder aos indivíduos que estão na base, principalmente os grandes proprietários de terra. Esses caras vão governar as regiões onde eles vivem como se eles fossem o Estado, né? E em troca eles arranjam os votos para eleger quem esses grupos indicarem. Né? Claro, isso aí não é uma matemática tão simples assim, nunca foi uma matemática tão simples assim, é uma série de confrontos entre os mais diversos grupos, seja no topo da pirâmide, lá na política de esfera nacional, ou seja na base, no local, no interior dos rincões do Brasil dominados por esses coronéis. Mas Vargas acabou vendo nisso um problema, e de fato era um problema, porque se ele funda um novo modelo de Estado, como é que ele vai conseguir governar direito se ele tem que repartir o poder com esses coronéis? Então a medida importante que ele vai tomar vai ser o sistema de interventorias. O que é isso? Ele vai retirar todos os governadores que haviam sido eleitos. A eleição para governador havia sido em 1928, então esses governadores que estavam lá quando ele chegou em 30, eles governariam até 1932, né? Eles são todos retirados do poder e acho que só faltou Minas, e o Minas foi o único que não foi removido porque era o Estado que apoiou, né, a marcha de Getúlio ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Fugiu o nome do governador agora, desculpa, mas vocês olham aí. Né? Enfim, né? Ele vai retirar todos os governadores do poder e colocar pessoas da sua confiança, né, como governadores de Estado, que ele vai chamar de interventores, pessoas que, a mando do presidente e de sua confiança, vão intervir na política dos estados. Esses indivíduos vão desempenhar o papel de chefes do poder executivo estadual. Na prática, né, governadores, logicamente, não eleitos, né, governadores que são indicados pelo presidente da República, que também é uma forma, é bom que a gente não esqueça, né, os interventores, as interventorias é uma forma de Getúlio atender a um monte de gente que acabou apoiando ele. Ele vai ter que distribuir, vamos dizer assim, né, cargos para seus aliados por uma série de funções. A primeira delas é que ele precisa botar gente de sua confiança. A segunda é atender aos interesses que esses indivíduos têm de chegar ao ascender, né, ao poder. Então essa é a primeira grande medida, tem uma importância assim enorme, que é
colocar nos estados os indivíduos de confiança do presidente da República. Né? Nessa primeira fase do governo provisório, Vargas vai iniciar uma marca política que vai acompanhá-lo até o final do seu governo com mais ou menos força, a depender do momento, né? Que é o que eu chamei aqui, ó, de políticas nacionalistas estatizantes, né? Uma série de empresas que eram privadas ou que estavam concedidas a empresas privadas, elas começam a ser retomadas, né, pelo governo federal, né? É uma política de valorização do Estado Nacional Brasileiro que vai passar a ser o elemento executor das suas próprias políticas. É como se o Estado deixasse de terceirizar, para usar um termo moderno e talvez vocês entendam melhor, né? O Estado deixasse de terceirizar serviços e passasse ele próprio a organizar e fazer com que esses serviços funcionassem, né? E uma coisa importante nisso aí, essa é uma das grandes marcas positivas, da minha opinião, de todo o governo de Vargas, é que pela primeira vez na história se passa a ver o país como um todo e não como um monte de partes que se somam para formar um todo. Por que que isso é importante? Porque inexistiam grandes planos pensando o Brasil como um todo para diversas áreas. Por exemplo, nós não tínhamos um plano nacional de viação, um grande plano de transportes, né, que integrassem todos os tipos de transportes e que permitisse que você andasse pelo Brasil inteiro. Não se tinha um plano de educação também voltado para o Brasil inteiro, né? Enfim, ele vai criar modelos, vai criar planos que entendem o país como um todo, mas logicamente agiram dentro da especificidade de cada lugar, porque se você tem um lugar, por exemplo, que tem um nível educacional maior, você não necessariamente vai tomar ali as mesmas medidas que você precisa tomar numa região que não tem esse nível educacional como outro lugar. Mas a grande chave eu acho que é essa, gente, é a grande herança, né? É passar a entender o país como um todo, né? Forma-se a Assembleia Nacional Constituinte com a seguinte lógica: olha, nós temos uma Constituição de 1891, que é uma Constituição que facilita esse fracionamento do poder que acabou gerando o coronelismo, então nós precisamos de uma Constituição nova. Eu costumo sempre dizer, e quem já esteve comigo em Ceará me viu dizer isso, que um dos nossos problemas da nossa história são essas rupturas constitucionais. Nós tivemos 7 constituições na nossa história independente, né? Deixa eu contar aqui direito, né? Vai que eu me perdi. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, a Constituição da ditadura militar, e a Constituição de 1948. Ou seja, cada vez que você tem uma ruptura institucional, né, você muda o conjunto máximo de leis que rege o país. Isso é muito ruim porque indica um sistema político que funciona se transformando demais, não há uma continuidade para o bem do Estado e o bem da população, e com isso você acaba tendo também que mudar as leis básicas, né? E isso acaba dificultando o funcionamento do Estado, né? Mas enfim, essa é uma divagação, né? Forma-se a Assembleia Nacional Constituinte 32 e 33, que vai elaborar a nova Constituição do país. A gente vai ter umas características dela já, a partir do bloco que começa em 1934. Um outro evento que é fundamental, um outro acontecimento fundamental nesse momento é a Revolução Constitucionalista em São Paulo. O que é que querem os paulistas, né? Nós vimos nas aulas anteriores que os paulistas, licença aqui que eu preciso matar um potó, o inseto mais miserável e infame de todos os tempos, está aqui no meu escritório, ao lado do computador, pronto para me dar aquela mijada e queimar a minha pele. Infelizmente, meus amigos codoenses, essa época do ano aqui, vocês sabem que é complicado. Só que tá estranho. Potó trabalhando de dia, Potó trabalha de noite, junto com as muriçocas que também estão aqui de nuvem, né, aterrorizando a vida da comunidade codoense. Enfim, o que querem os paulistas? Os paulistas tiveram o controle do Estado Nacional Brasileiro durante todo o período anterior. Quando o Vargas chega e começa a colocar em prática políticas que drenam esse poder em direção ao topo, ou seja, em direção ao governo federal, é lógico que as oligarquias paulistas elas não vão ficar satisfeitas com isso. O que é que elas querem? Elas querem continuar a governar o país como governavam antes. Então eles vão se revoltar contra as posturas de Vargas e vão iniciar um movimento militar, é uma guerra civil, né, em 1932, que entrou para a história com o nome de Revolução Constitucionalista. Aqui algumas imagens que eu separei para a gente dar uma olhadinha, né? Vai ser uma revolta, uma guerra civil, né, onde vai se pegar em armas, como vocês estão vendo aqui, né, os famosos túneis da Serra da Mantiqueira que foram bloqueados, né? A cidade de São Paulo ela é bombardeada, né?
primeiro caso de ataque aéreo no Brasil é contra a cidade de São Paulo. Né? É feito um grande movimento usando a mídia. Olha a importância da mídia. A gente está aqui em 1932. Os paulistas perceberam a importância de se mobilizar a população através do que hoje, modernamente, nós chamamos, né, de mídia. Então vai se criar uma série de peças publicitárias, né? E aí os paulistas são grandes pais da publicidade moderna brasileira, isso aí né? Para poder mobilizar a população em prol desse movimento, né? Após alguns meses de conflito, já no início de 33, eles são derrotados, né? E São Paulo é reincorporado, por assim dizer, dentro, né, do sistema que Vargas havia mudado, do que eu estou chamando aqui, ó, de Estado varguista, esse Estado centralizado, esse Estado que procura entender o país como um todo e que não admite fazer nenhum tipo de fracionamento. Em termos, olha o item 1 aqui novamente, olha as duas últimas linhas. Fala assim, ó, Vargas quer acabar com o coronelismo, ele quer centralizar o poder, mas ele sabe também que ele precisa do apoio desses indivíduos. Então o que ele faz não é acabar, extinguir com o sistema coronelista. O que ele faz é selecionar aqueles indivíduos que vão compor a sua base, né, sem ceder poder como o regime anterior acabava cedendo. Então não é um fim do sistema oligárquico, é um reordenamento, é uma reorganização do sistema oligárquico, que é exatamente o que ele vai fazer, né, no estado de São Paulo. Vocês acham que Vargas vai sair prendendo, batendo e matando, né, os grandes industriais, latifundiários, cafeicultores paulistas? Não, eu costumo dizer sempre, gente, que quando é pobre você senta a borracha. Quando é rico, você senta com ele numa mesa, toma um cafezinho, um uísque 21 anos e negocia. É o que o governo Getúlio vai fazer, tá? Bom, aqui só para ilustrar, né, algumas das realizações. Aqui uma figura importante para a gente aqui no Maranhão, né, o Paulo Ramos, né, o interventor mais duradouro. O estado do Maranhão teve 12 interventores entre 1930 e 1945, é um número assim absurdo, mas foi muito comum, né? Alguns não eram aceitos pelos grupos locais, outros não atendiam aquilo que o Getúlio queria e seu grupo de apoio, né? E por aí vai. O Paulo Ramos foi o mais duradouro, né? Paulo Ramos governou o Maranhão por 9 anos praticamente, né? A abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte é aqui um negócio importante, né? Hoje tão comum, mas que as mulheres conquistaram a duras penas, né? Ainda tem imbecil por aí, a palavra é essa, imbecil, né? Que acha que as questões de gênero elas fazem indivíduos melhores ou piores. Gente, acorde para a vida. Não interessa se você é homem ou mulher, se você é hétero ou homossexual, bissexual, pansexual, não interessa. O que faz você uma pessoa, um indivíduo de respeito é o seu caráter. É isso que faz você uma pessoa melhor. E aqui uma conquista, né, importante para as mulheres do Brasil, né, que na primeira Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1933, já obedecendo ao Código Eleitoral que o Vargas fez em 1932, né, que acabou introduzindo também uma coisa que nós temos aí até hoje, é fundamental, que é o voto secreto, né? Pela primeira vez se permitiu tanto o voto das mulheres quanto que elas se candidatassem. Aqui num oceano de homens, né, uma paulista, a Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal brasileira, a primeira mulher a ocupar um cargo no poder legislativo federal, né? Bom, no poder executivo federal demorou mais ainda, né? Só a Dilma Rousseff a partir de 2013, não é isso? 2010. Lula foi 2 a 10, Dilma 10 a 16, quando ela sofreu lá o golpe, que foi, né? Pode não ter sido um golpe no sentido jurídico da coisa, porque seguiu todo o rito, né? Mas os indivíduos envolvidos naquele processo, eles reconhecem que sim, houve um golpe político, né?
marcado também, e aí acho que eles precisam fazer uma meia-culpa, né, pela inabilidade da presidente do seu partido em articular uma melhor saída política para a coisa. Mas isso é, né, a história é sempre presente, viu, gente? A história não serve para entender o passado, porque o passado pelo passado já passou e não serve para nada, né? Se a gente pensar assim, a função do passado é permitir que a gente compreenda melhor como é que as sociedades, como é que nós, enquanto indivíduos, funcionamos e agimos, né? Bom, essas são as principais características desse momento, né? A fase seguinte é o chamado governo constitucional, né? A Constituição que é posta em prática em 34, eu separei aqui só 4 características básicas, né? O Brasil se tornou uma república federativa, né? Porque havia uma confusão muito grande entre federação e confederação. Os Estados Unidos da América, eles são confederação. E vocês percebem quando vocês veem TV que é diferente, né? Lá, por exemplo, tem leis estaduais, tem um estado que tem pena de morte, tem outro que não tem, né? Tem estado que você pode fazer uma coisa e tem outro que não pode. Por quê? Porque lá é uma confederação. Os estados, eles têm mais liberdades do que no regime de federação, que é o nosso. E havia muita confusão com isso, com a Constituição de 91. É tanto que a Constituição de 91 batizou o país de Estados Unidos do Brasil. Mas é federação. Ué, se você é Estados Unidos do Brasil, você está se espelhando nos Estados Unidos, que não é federação, é confederação. Então a Constituição de 34 ela deixa bem claro que o Brasil é uma república federativa, ou seja, os estados têm liberdades, mas nem tanto, né? Vai também estabelecer um ensino primário gratuito obrigatório, né? Aqui é a letra da lei. Vocês sabem que em nosso país a diferença entre aquilo que está na letra da lei e o que realmente acontece é enorme, né? Pra vocês terem uma ideia, só depois que Vargas já estava fora do poder, em 46, né? É que os primeiros grandes planos voltados para a educação da massa dos brasileiros começam a andar no Congresso Nacional e a serem aprovados, né? Estabeleceu-se que o Poder Executivo era exercido pelo Presidente da República, ou seja, o Brasil seria uma república federativa presidencialista, cujo presidente tem mandato de 4 anos e não havia reeleição, e ele estabeleceu 2 instrumentos fundamentais aí: a justiça eleitoral, para tentar garantir eleições limpas, diferente daquelas eleições manipuladas que nós vimos aqui na República Velha, e a justiça do trabalho, para poder atender aos interesses dos trabalhadores. Olha só, não vamos entender a criação da justiça do trabalho como uma benesse a troco de nada do Vargas, né? Quando ele cria uma série de mecanismos que protegem os trabalhadores, inclusive permitem o funcionamento dos sindicatos, né? Ele vai estar ganhando o apoio desse povo. Você vai pensar assim, pô, ninguém nunca fez nada por mim enquanto trabalhador. O presidente Vargas vai criar uma série de leis que me protegem, cria o sindicato que defende os meus interesses, então esse é o cara, esse cara que eu vou apoiar, entendeu? Então é a relação de toma lá da cá. É tanto que o Estado acaba controlando os sindicatos, entendeu? Bom, um outro evento é a Intentona Comunista, que se liga aos 2 grandes polos ideológicos desse momento, né? A Intentona Comunista, ela de um lado tem a Aliança Nacional Libertadora, né? Um grupo influenciado pelo Partido Comunista, né? E eles tentaram dar um golpe de Estado em 1935, me desculpem, né? Um golpe rapidamente debelado, né? O Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna, né? Ele é um líder importante desse movimento, né? O movimento começa no norte do Brasil. Na época não tinha as 5 regiões, era só 2, norte e sul, né? Da Bahia para baixo era sul, da Bahia para cima era norte, né? E aí vai estourar em Natal e no Recife e Olinda, e depois no Rio de Janeiro. Mas é um movimento fraco, desorganizado, com, viu gente, ó, essa conversinha fiada aí que o Brasil, durante sua história, inclusive agora, né, existe uma ameaça comunista, tudo mentira. Posso afirmar a vocês, enquanto historiador que sou, enquanto quem estuda isso faz tempo, né, que esse comunismo bicho-papão que se prega, ele nunca existiu nesse país. Aí todas as vezes que a elite nacional, né, os grupos que controlam o país, eles precisam de um argumento, né, de um motivo para fazer o que eles querem fazer, aí eles ressuscitam lá o cadáver insepulto do comunismo para alegar que estamos em risco de sofrer uma revolta comunista, uma revolução comunista, que vai comer as criancinhas, tocar fogo nas igrejas e tomar as suas propriedades. Jamais corremos esse risco. Que houve momentos onde o ideário comunista foi um pouco mais forte, sim, mas nunca com a força suficiente para dar um golpe de Estado, como já foi repetido diversas vezes na nossa história, inclusive nesse momento aqui, ó.
Aqui foi uma precipitação dos movimentos comunistas, porque eles mesmos sabiam que não tinham força e tentaram dar um golpe buscando apoio do povo. E não conseguiram e rapidamente foram esmagados pelo governo. O outro polo importante nesse momento da história aqui é o movimento integralista. O que é o movimento integralista? É um movimento criado lá em 1932, fundado, né, o Partido Integralista ele é fundado em 32, ele tem uma fortíssima inspiração fascista, né, notadamente do fascismo italiano. Ele vai ter na figura do Plínio Salgado, esse senhor aqui, do bigodinho, ó, o seu grande líder, né, e basta olhar para aqui que a gente associa diretamente ao fascismo e ao nazismo europeu, né? Olha o todo gestual, né? Os trajes militarizados ao Brasil, ô pai miserável nosso, né? Aqui eles, na Itália, as camisas negras, na Itália, as camisas marrom, na Alemanha, eles vestiam um verde amarronzado, né? Um tom mais militar. No Brasil, os integralistas escolheram um uniforme verde e aí foram apelidados pela população de galinhas verdes. E acabaram entrando para a história com essa alcunha de galinha verde. Mas enfim, brincadeiras à parte, foi um movimento que conseguiu grande apoio no Brasil, tá? Em muitas cidades do interior do Brasil haviam núcleos integralistas nos anos 30, né? É um movimento que se baseava na ideia de família, Deus e pátria, né? Que se colocava como um anteparo, como um contraponto ao comunismo e que usou os mesmos instrumentos que o fascismo europeu usou, né? Tentar cooptar os trabalhadores, ó, todo um trabalho para você ganhar as crianças, né? Como foi feito na Itália, como foi feito na Alemanha nazista, como Franco fez na Espanha, né? Então é um movimento fortemente inspirado no fascismo europeu, mas aqui ele não floresceu muito não, sabe por quê? Porque aqui tinha um cara no poder chamado Getúlio Vargas, que usou os integralistas para se sustentar no poder, mas quando ele percebeu que esse movimento havia crescido demais, o que foi que ele fez? Ele foi lá e dissolveu o partido. Ou seja, Vargas, e aí tem uma característica importante, Vargas é um cara de amigos de ocasião. Entenderam? Bom, então é isso, eu acho que tá bom aqui de bom tamanho, né? Guarde aí, ó, do governo constitucional de 34 a 37, os eventos-chave, fora alguma cultura tenha passado, são a própria Constituição, a intentona comunista, não em si pelo que ela significou no momento, mas como ela vai ser usada 2 anos depois para Vargas dar o golpe do Estado Novo, né? E o crescimento e depois a ascensão e queda, para lembrar lá o livro do William Shirer, né? Que é muito fraco, por sinal, na época foi um clássico, mas depois, enfim, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O movimento integralista. Então, rapidinho aqui, ó, só para a gente ficar com a poeirinha no ar, né? Os humores de Getúlio, né? À medida que você vai chegando, ó, 32 fechou um pouquinho a cara, Assembleia Constituinte, mas aí a Constituição foi lá e deu o direito de ficar no poder, né? 36 ele já fecha mais, em 37 aí ele se fecha de vez, né? Porque ele vai criar um estado de exceção no Brasil, um estado ditatorial. Questãozinha rápida aqui, essa aqui é da prova do Enem de 2017, né? Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob o controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como férias, possibilidade de postular direitos perante a Junta de Conciliação e Julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Ou seja, ó, o governo diz assim, ó, eu faço por você, agora você tem que pertencer a um sindicato que eu, governo, reconheça como seu representante. Estão percebendo? Né? Então repare, o que ele quer saber, ó. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada pelo reconhecimento das diferentes ideologias políticas. Não, o texto não dá a entender isso, porque, afinal de contas, ele leva para um caminho diferente, né? Ele está dizendo aí o contrário, ele está dizendo aí que, olha, faz o que eu estou dizendo para você fazer, né? Um diálogo democraticamente constituído, não é democraticamente constituído não, porque o governo só faz se você fizer parte daquele grupo que ele diz que você deve fazer parte, né? Pelas benesses sociais do getulismo. Não, o texto não está falando exatamente disso, né? Que existem, entre aspas, né, benesses sociais, existem, mas não é exatamente isso que está sendo tratado aí, né? Pela vinculação dos direitos trabalhistas da tutela do Estado. O que é tutela, gente? Tutela é quando você se coloca sob a proteção, né? Debaixo da asa, como dizia minha avó, de alguém ou de alguma instituição. Olha o caminho aí, hein? Por uma legislação construída consensualmente. Dá para perceber que tem algo consensual. O que é o consenso?
quando todo mundo chega à conclusão que vai ser daquele jeito. É assim? Não, não é assim. Então, ó, gente, é marcado pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Ou seja, trabalhador, eu faço por você, desde que você faça parte de um sindicato que eu quero que você faça parte. Ok? Pô, gente, vamos ficar por aqui, não é? Rendeu até demais, eu falei 15 minutos, mas eu acho que tem mais, né? Deixo para vocês um grande abraço, né? E a gente se vê na próxima aula. Valeu? Um abração para todo mundo.